Pessoal, já gostaria de começar o vídeo lembrando da importância da sua inscrição aqui no canal do Professor Leonardo, então se inscreva no canal se você ainda não for um inscrito, ative as notificações, deixe o seu like, o seu dislike, o seu comentário sempre muito importante para que a gente continue a nossa reflexão e compartilhe esse vídeo para trazer mais pessoas para a nossa corrente de reflexão. E ontem à tarde nós tivemos uma divulgação de uma conversa entre o Glenn Greenwald e também o hacker, que obteve todas as conversas do Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outros procuradores da Operação Lava Jato. Quem conseguiu essa informação, essas mensagens com exclusividade, foi o portal Antagonista, que divulgou na revista Cruzoé. Eu vejo que o Antagonista ele está cada vez mais se deteriorando em termos de credibilidade, porque eles divulgaram aquela mensagem, aquelas notícias, a ligação do hacker com o Glenn Greenwald, agora nós temos conversas, e quando você entra lá, você percebe que não tem absolutamente nada demais. E o que o antagonista está parecendo, os jornalistas do antagonista estão parecendo, eles lembram muito aquela criança mimada que não conseguiu brincar ali de futebol com os amiguinhos, e aí fica chutando bola na parede e quer toda hora fazer uma birrinha falando para os outros, olha como que aqui está muito mais legal. Aquela criança birrenta, e é isso que estão parecendo os jornalistas do antagonista. Eles não conseguiram fazer parte desse grupo de jornalistas que estão analisando as conversas, que divulgaram as conversas, e aí estão fazendo essa birra, tentando associar o Glenn Greenwald aos hackers criminosos, né, como diria o Sérgio Moro. Naquela conversa não há nada ainda que mostre que o Glenn Greenwald pagou para conseguir aquelas informações ou solicitou que mais informações fossem obtidas, que novos ataques fossem obtidos. Naquela conversa não há nada sobre isso. A própria Polícia Federal disse que não há indícios de que o Glenn Greenwald tenha feito algo do tipo, mas as conversas ali são simplesmente uma conversa entre jornalista e a sua fonte. Eu duvido que os jornalistas do antagonista, ao receberem uma fonte muito quente, não tenham conversado, não tenham interagido, não tenham tentado saber se aquele conteúdo que foi recebido é um conteúdo verdadeiro, se aquele conteúdo é um conteúdo que tem credibilidade. E quando o antagonista faz esse tipo de coisa, eles acabam perdendo a sua própria credibilidade. Eu tomei muito cuidado na hora de fazer esse vídeo, porque eu tenho certeza que algumas pessoas vão falar o seguinte, olha, mas por que ele pode conversar com a fonte e o Sérgio Moro não pode conversar com o Deltan Dallagnol? É praticamente a mesma coisa, e não é a mesma coisa. Não há nada na lei que impeça um jornalista de interagir com a sua fonte, seja ela quem for. Pode ser um estuprador, pode ser um criminoso, pode ser um hacker, pode ser um político, pode ser eu, pode ser você. Não há nada na lei que impeça. Agora, há na lei o artigo 254 que proíbe esse tipo de relação íntima entre o juiz e a promotoria. Porque se isso ocorre com o ex-presidente Lula, que é uma pessoa poderosa, que tem recursos, o que dirá que pode acontecer conosco, comigo, com você, e quem somos nós na fila do pão? Né? Então, quando o Sérgio Moro tem esse tipo de relação com o Deltan Dallagnol, praticamente todo o Estado democrático nosso acaba e todo o nosso direito de defesa também acaba. Então, por isso que toda essa situação é perigosa. Sérgio Moro ele é um exemplo da magistratura. Ele foi o juiz mais popular da nossa época, nos últimos 20 anos, praticamente ele é o juiz mais popular. Então, esse tipo de comportamento serve de exemplo para outros juízes, para outros procuradores ao redor do nosso país. E isso é perigoso para nós. E eu gostaria, para finalizar, comentar o que foi falado, os comentários do Pingo nos Is ontem, do José Maria Trindade, do Felipe Moura Brasil e do ilustríssimo Augusto Nunes, mostrando todo o seu jornalismo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ver esses comentários e assim você vê Enfim, veja com seus próprios olhos, escute com seus próprios ouvidos e tire as suas próprias conclusões. Mas é uma irresponsabilidade gigantesca o que foi feito naquele programa, o Pingo nos Is. Eles começam falando e eles tentam associar de todo modo o Glenn Greenwald a uma organização criminosa. Então eles tentam imputar no Glenn Greenwald que ele é um criminoso. E aí o Augusto Nunes dá todo um showzinho, xinga o Glenn Greenwald, fala que ele é um receptador de mercadoria roubada. A todo momento o Augusto Nunes ele quer fazer isso, né? Ele quer criar uma frase de efeito para que a militância possa utilizar. E eles começam a dizer que o próprio Felipe Moura Brasil fala que não há nada errado no jornalista divulgar a informação. Não há nada errado você ter ali o sigilo da fonte, mas nós temos que, não é porque algo é correto que ele é moral. Então nós temos que discutir a moralidade. Eles ficam ali por 18 minutos tentando discutir a moralidade daquela situação, começam a tentar desacreditar o Glenn Greenwald, e 70% do que eles falam ali naquele conteúdo é pura besteira o que eles estão falando ali, não tem outra palavra
para descrever. Eu até fico preocupado para saber se essas pessoas eles têm de fato diploma de jornalismo, porque eles aparentemente não sabem como o jornalismo é feito. Quando o Caio Coppola vem e fala assim, olha, eu não sou um jornalista, eu sou um comentarista, então ele praticamente se exime ali de alguma besteira que ele faça. Agora, Felipe Moura Brasil e o Augusto Nunes, eles são jornalistas, né? Eles têm que honrar o diploma que eles têm. Porque o próprio Felipe Moura Brasil, ali durante a conversa no programa, ele fala que o hacker tentou se passar pela Joyce Hasselman e tentou mandar uma mensagem para um jornalista. Aquele jornalista, ele pegou aquela mensagem e quis saber mais, porque desconfiou, quis saber mais, tentou ligar para a Joyce para saber mais daquele conteúdo. O hacker não atendeu, obviamente, e ele não passou a mensagem para frente, que era uma mensagem ali falando que o Bolsonaro já estava ali em uma briga com o Ministério Público. Então o que o Glenn fez? Praticamente a mesma coisa. Ele recebeu a informação e ele interagiu. E aí o engraçado é o seguinte, ele fala o seguinte, o Augusto Nunes fala assim, são hackers criminosos, é uma associação criminosa, o Glenn Greenwald se associou a essa organização criminosa para soltar o criminoso mor. E é claro que ele estava falando do ex-presidente Lula, e aí ele fala que ele é um canalha, né? Fala da mercadoria, fala que ele é um receptor de mercadoria roubada. Então todo jornalista possivelmente é um receptor de mercadoria roubada em algum momento, porque ele deve, em algum momento da carreira, tenho certeza que Augusto Nunes, em algum momento da carreira dele, deve ter recebido fontes, deve ter recebido informações, notícias de fontes ilegais. Mas não vamos entrar nesse detalhe. O que eu achei interessante é que Augusto Nunes também deveria falar que a Veja é uma associação, uma organização criminosa, porque ela também está recebendo informações, também está recebendo mercadoria roubada, porque a Veja está associada ao Glenn Greenwald e ao The Intercept para divulgar as mensagens, para divulgar esse conteúdo. E o Augusto Nunes, claro, não vai falar isso porque ele trabalha para a Veja. Então, se ele trabalha para uma organização que é uma organização criminosa, porque está associado a uma organização criminosa, logo ele também é um criminoso. Só que no final, o Felipe Moura Brasil ele percebe que o Augusto Nunes passa do limite, ele fala tanta besteira, que eles ficam até com medo de processo. E aí no finalzinho do vídeo, o Felipe Moura Brasil fala o seguinte, nós devemos aqui lembrar que a Polícia Federal disse que não há indícios que o Glenn Greenwald solicitou, encomendou esse ataque ou tenha solicitado novos ataques. Então, ele não fez nada de errado. E aí, isso nós precisamos continuar verificando, porque se ele foi apenas a pessoa, se o Glenn Greenwald ele apenas recebeu e passou a informação para frente, não há problema nenhum, porque ele só está fazendo no papel de jornalista. E o José Maria Trindade ele falou isso muito bem. Se ele apenas recebeu e passou para frente, não há problema. Agora, se ele solicitou esse ataque, se ele pagou para obter essa informação, se ele pagou para que o ataque tivesse ocorrido, aí sim, ele é também corresponsável, ele é cúmplice, ele é o mandante desse crime. Mas até o momento isso não ocorreu, nós vamos continuar, não há nada que prove isso, nós vamos continuar averiguando toda essa situação. Se inscreva no canal do Professor Leonardo, me siga no Twitter e veja o vídeo da Jovem Pan aqui embaixo para você ver como que um jornalista ele pode jogar toda a sua reputação pelo lixo, como está sendo feito com o Augusto Nunes.